Samuel. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eita Deus. Glória a Deus. Irmão, o culto é direcionado na direção de Deus. Tenha saudade, tenha agradecido. Agora aqui a trazer para os irmãos novamente, pastor Gilson, meu pastor Alain de Souza, homem de Deus. Ele tem mandado aqui para a igreja um forte abraço para o senhor e para toda a igreja. Estou debaixo da autoridade, debaixo da bênção do meu pastor, irmãos. E também aqui agradecer a minha filha, né? Meus filhos estão conosco. Aleluia, que aqui foi. Ele voltou para Cristo, renunciou o mundo, né, irmão? Aqui na presença, neste altar, porque Deus tem propósito neste altar. Deus ainda vai levantar muitos homens e mulheres aqui neste altar. Sabe por quê? Porque no primeiro dia, pastora, que eu estive aqui, o Senhor me mostrou este lugar tomado. Este lugar vai ser total uma igreja. Deus ainda, eu vou contemplar para a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não pode voltar vazia. E se a palavra dele saiu da boca de um homem de Deus, se é verdade, se Deus usa o servo, tem que se cumprir. Mas também a Bíblia disse no livro, aleluia, que tem um homem por nome, aleluia, Josué. Ele amaldiçoou uma cidade e a profecia durou 200 anos, e após 200 anos ela se cumpriu. Então eu creio que aquilo que Deus tem para este lugar, pastor Gilson, o Senhor pode se preparar, porque muitas pessoas podem te olhar, podem olhar na sua casa, podem olhar no seu ministério, porque nós sabemos que nós não lutamos, não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós lutamos é contra Satanás, que está derrotando as nossas casas e a nossa igreja. Mas eu tenho uma notícia para te dar, Satanás: pega a sua bagagem e parte em retirada, porque aqui nesta casa de oração tem a presença do grandão da Galileia, Rabai. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus fiel e poderoso. Aleluia. Irmãos, para vocês sentarem, 2 Samuel capítulo 6. É aquele aqui, meu filho. Deus fiel e Louvado seja o nome do poderoso. Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eita, irmão, Deus tem algo para fazer aqui, viu, irmão? Glória, aleluia, Jesus. Irmão, estou cheio da presença de Deus, irmãos. Estou justo para a glória de Deus essa semana. Aleluia. Saí todos os dias. Para a glória de Deus. Deus tem me levado em muitos lugares essa semana. O cansaço fadigando. Mas hoje, logo no dia de hoje, Senhor, o inimigo se levantou. Ele se levantou e ele caiu. Aleluia, meu Ele Deus. caiu, irmão. Eu estou aqui para a glória de Deus e não aconteceu nada. Deus chegou, travou a mão na minha boca, deixou eu falar só o que tinha que falar, o necessário. E o diabo ele teve que calar. Porque vocês que estão aqui nessa noite, irmão, vocês têm a marca de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Você lembra quando Jesus, quando aqueles povos daquela época de Moisés, que eles deram aquela ordem para que aquele povo pudesse assassinar as crianças, né, pastor? Mandaram assassinar, e Jesus falou o quê? Unge o hebraico da tua casa. A marca de Cristo, ela está na sua vida, porque a casa, o barco é você. Jesus habita dentro dele. Jesus, ele habita dentro do barco, e você é o barco. Então, unge, passa o sangue de Cristo, que representa e simboliza, aleluia, o óleo que nós usamos simboliza a presença, o sangue de Cristo. E Deus sabe o que faz, irmão, porque o inimigo ele não chega, porque Deus ele é fiel nas nossas vidas. Aleluia, meu Deus. 2 Samuel capítulo 6, para que a igreja senta, porque eu falo muito e a igreja vai cansar. E diz assim, irmão, nós vamos ler do capítulo 6, aí nós vamos pular lá para o versículo 7. Capítulo 6, versículo 7 adiante. Diz assim: imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Castigo de Uzá até a data de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo do Senhor e questionou: como poderá vir a arca do Senhor para ficar em minha casa? E por esse motivo
ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de um jovem por nome Obed-Edom. Versículo 11. E a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Aleluia. Versículo 12 e último. Então informaram ao rei Davi: ó Senhor, Deus tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, e por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa e foi até a casa de Obed-Edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Possa se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Deus fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós estamos diante de um texto, diante de uma história, talvez pouca pregada, porque é muito difícil a gente ver essa história. Mas eu estava lendo essa história, irmãos, e ele tem tudo a ver com o culto da família. Quando nós olhamos para essa história, nós já lembramos de um homem por nome Eli, de Israel. Nós vemos aqui a história dizer que este homem por nome Eli, ele era um sacerdote, e este homem, ele teria 2 filhos, a qual todos nós conhecemos. 2 filhos que se chamava, um chamava Ofni e o outro chamava Fineia. 2 homens, meus queridos amados, que destruía a presença de Deus. 2 homens que foi talvez escolhido por Deus, porque aqueles homens, eles seriam filhos de sacerdote, e eles também eram sacerdotes. Deus o escolheu para que pudesse então conduzir a sua presença. Quando nós falamos aqui nesta noite de presença, nós estamos falando da arca, que simbolizava naquela época a presença do Senhor, o nosso Deus. Mas nós falamos, igreja, e nós entendemos que a arca era nada mais, nada menos era um caixote de madeira de acácia. Era um caixote de madeira quadrado, aleluia, de madeira de acácia. E dentro desse caixote, a Bíblia vai dizer que ela era revestida de ouro, tanto por dentro como por fora. A Bíblia diz também, querido Senhor, que dentro desta arca, ali haveria as 3 prudências, a qual Deus derramou na terra, a qual Deus, ele proferiu sobre a sua terra. E aquilo que Deus tem feito, Deus mostrou para que aquilo ali pudesse contemplar aqueles que não viram, aleluia, naquela época de Moisés. Porque meu Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E quando nós falamos daquilo que estava dentro da arca, nós lembramos aquele cajado de Arão que floresceu. Ele estava para quê? Para que eu e você pudesse hoje nos lembrar daquela história. Dentro da arca da aliança, ali também teria o maná, aquele que Deus sustentou o povo de Israel no deserto, aonde eles passavam, aleluia, era atacado, lançado, aleluia, teria várias situações sobre as tuas vidas, e Deus sustentava com o teu maná, aleluia. E também dentro da arca do Senhor teria o mais importante que eu e você precisa guardar no nosso coração, era a tábua da lei, os mandamentos que ali foi adquirido por Deus, passou para Moisés, e Moisés deu seguimento daquilo que é de Deus. Mas pois bem, igreja do Senhor, nós estamos diante de um texto, aqui nós sabemos, aleluia, que esta arca do Senhor, o que ela então teria
comeria dentro dessa arca. E a Bíblia vai dizer que a arca do Senhor, a tampa teria 2 querubins, um olhando para o outro. A Bíblia vai dizer, meus queridos amados, aleluia, que esses 2 filhos de Eli, oh glória, esses 2 jovens, aleluia, o povo de Deus aproveitava, pastor Gilson, daquela época, da presença de Deus. Então, meus irmãos, nós entendemos que hoje, o tempo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que estão usando aquilo que é de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus, para poder se beneficiar. Mas nós temos um Deus, meu irmão, que Ele vai descer, Ele vai matar, se for preciso Ele vai descer à sepultura, porque, meus irmãos, o seu Deus é poderoso, porque a Bíblia vai nos dizer, meus queridos amados, que quando, aleluia, esta arca se encontrava na casa deste homem, por nome Eli, oh glória, Eli já estava com a sua idade avançada, igreja do Senhor, e ali os 2 filhos, eles adulteravam na parte de fora da igreja, 2 jovens fora de base nas coisas de Deus, não respeitava a casa do Senhor. E nós sabemos, igreja, que nesta casa de oração, aqui não existe Ofni e Finéia, aqui existe, aleluia, Abinadab também não existe, aqui tem somente Obed-Edom nesta casa, porque Deus, Ele vai abençoar hoje a sua casa, a sua família, e Deus está dizendo nesta noite para você, igreja, lá vai. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos, igreja, que Deus já não estava mais, porque nós vemos a história, vai dizer que Deus tinha um servo na terra segundo o seu coração, por nome Davi. Davi foi ungido a rei no lugar de um homem chamado Saul. Saul é aquele que desobedeceu e perdeu o trono, irmão. Porque quem desobedece, irmão, ele não vai para canto nenhum. Quem desobedece, ele sai da presença. Quem desobedece, ele perde a vitória. Quem desobedece, Deus não está no negócio. Então o que acontece, meus irmãos? E Davi, então, aleluia, Davi, ele se conversa com o seu povo e ele designa 30 mil homens, 30 mil soldados, aleluia. Quando ele assume o trono após 20 anos que ele está ali no seu comando, ele olha e diz: olha, eu não estou satisfeito nessa casa, está faltando algo aqui, oh glória. E Davi, aleluia, ele olhava para o seu, aleluia, para a sua coroa, ele olhava para o seu manto, talvez ali que estava pronto para se colocar em seu corpo, mas Davi olhava e falava: eu não estou olhando para a coroa, eu não quero saber de manto, eu não quero saber de nada enquanto eu não buscar a presença. Igreja do Senhor, porque você precisa ter a presença, você não precisa de mais nada, se a presença não estiver na sua vida, porque a presença de Deus, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Ah, Deus! E a Bíblia diz, meus queridos, que estes 2 jovens, esse Eli, irmão, para que entenda, a igreja entenda, ele era aquele homem que criou Samuel, irmãos. Ele criou Samuel, e Deus falava com Samuel ainda criança. Irmãos, quando Eli, ele já estava velho, irmão, esses 2 filhos de Eli, eles foram na casa de Eli, roubou a arca da aliança, irmãos. Sabe para quê, irmão? Para poder se beneficiar. Se nós estiver na batalha, se nós estiver na guerra, a presença de Deus estiver com nós vamos vencer, porque não vai parar diabo na nossa frente. Mas igreja, entenda uma coisa: se a presença talvez, aleluia, a presença talvez está na casa, porque tem um homem nessa história, que a presença ficou na casa dele durante 20 anos, e nada aconteceu. Não adianta você ter só na presença, você precisa ter a presença, e a presença precisa ter você, porque esses 2 homens, ele pega a arca e vai para a batalha, e eles perdem a batalha para os filisteus. Os filisteus ganham a batalha daquele povo, aleluia. E ainda para acabar de completar a
igreja do Senhor, eles matam Ofni e Finéia, eles assassinam, mas por uma situação, ali sai um jovem, aleluia, sai um jovem designado e vai até a casa de Eli. E quando ele chega à casa de Eli, igreja do Senhor, eles vão direcionado e disse: Eli, eu tenho uma notícia muito triste para te dizer. E Eli, muito velhinho, cansado, aleluia, talvez tenha trabalhado muito na casa do Senhor, igreja do Senhor. Quando aquele jovem diz: olha, aleluia, os teus dois filhos, Ofni e Finéia, eles foram assassinados. Então Eli, aleluia, ele cai de joelho, igreja do Senhor, pelo baque que ele sente. Mas o pior, igreja do Senhor, quando aquele jovem diz: olha, eles dois foram mortos, e para acabar de completar, eles levaram a presença do Senhor, levaram a arca da aliança. E quando ele disse, a Bíblia vai dizer que ele cai, irmão, de cabeça, e já cai morto também. Ele perde a sua vida. E a Bíblia diz, meus queridos amados, que os filisteus ali naquele momento, eles pegam a arca do Senhor, aleluia, e vai levar para uma cidade, aleluia, o nome Jarim. Chegando naquela cidade, eles colocam a arca da aliança na casa de um jovem por nome Abinadab. E a Bíblia vai dizer, igreja do Senhor, que essa arca, ela permanece naquela casa durante 20 anos. Oh glória! Mas Abinadab não dava atenção para a arca, ele deixava a presença de Deus paralisada, aleluia, implorando, e nada era feito para aquela presença. Mas eu entendo e falo para você, igreja do Senhor, a arca estava na casa, mas não tinha presença. A presença estava lá, mas Deus não estava lá. Tem muita gente dessa forma. Na minha casa tem Deus, não tem não, irmão. Se você não estiver na presença, a presença precisa estar em você também, porque ela ficou 20 anos na casa deste jovem e nada aconteceu. A casa dele ficou da mesma forma durante 20 anos. E a diácono não é do Senhor, prova isso, prova, porque, meus irmãos, aleluia, a Bíblia disse, meus queridos amados, que um homem por nome Davi, aquele mesmo, aquele que foi coroado no trono de Deus, ele um dia, certa feita, ele disse: olha, eu preciso buscar a presença para cá, para que eu possa assumir o meu reinado. E ele então decide, pastor Gilson, a buscar a arca da aliança na casa deste jovem por nome Abinadab. E quando, aleluia, Davi não pensou, Davi não orou, Davi não colocou na presença do grandão, Davi só pensou assim: eu já estou ungido a rei, eu preciso só ir e buscar a presença. Negativo não é assim, irmão, porque nós precisamos estar reverenciados na presença do grandão, porque se você não tiver, vai dar errado, porque tudo que começa errado, ele tem que terminar errado. Fala mais, Sará, depois, fala mais. Oh glória, aleluia, Aleluia. e Davi reúne, meus irmãos. A Bíblia diz que é 30 mil homens, entre levitas, soldados, mulheres. E a irmã pastora louvou no salmo, onde falou de tamborim, pandeiro. E a Bíblia só foi confirmando, o Espírito Santo confirmando a palavra no meu coração. Porque a Bíblia diz que quando Davi, ele reúne aquele povo para buscar a presença de Deus, irmãos, ele reúne aquele povo e ele vai fazendo festa, pastor Gilson. É porque, pastor Gilson, nós precisamos festejar na presença de Deus. O diabo, ele entristece. O diabo, ele entristece quando ele ouve você gritar glória. O diabo, ele fica zombando, aleluia, lá na porta da rua, olhando e fala: ali tem crente, olha o fogo descendo. Porque quando você abre a boca e glorifica, o fogo desce. A presença de Deus, ela entra na casa. Porque o Deus que nós servemos, meu irmão e minha irmã, aleluia, ele entristece com aquele crente, irmão, aleluia, da forma daqueles dois jovens. É por isso que Deus permitiu que aqueles dois homens, ele pudesse perder a sua vida naquela batalha, porque eles acharam assim: eu vou usar a presença de Deus para que eu possa usufruir de algo. Mas Deus não está nesse negócio. Deus não vai estar, diácono, meu irmão, Deus não vai estar nessa situação. Deus, ele está com você que adora em espírito e em verdade. Deus, ele adora. Deus, ele está com verdadeiros adoradores, porque ele é Deus de amor, mas também é Deus de fogo consumidor. Aleluia, Jesus. Ih, papai, depois, fala mais. Que
presença é essa, irmão? Que presença que eu estou sentindo aqui. O grandão da Galileia está visitando alguém aí, irmão. O grandão está visitando aí. Se você tem a presença, abre a tua boca agora. Eu te convido 1 minuto para você glorificar, porque a presença do grandão, ele está te ouvindo aí. Sinta a glória dele aí. Sinta a presença dele aí. Olha a presença dele aí. Aleluia, meu Deus. Eita, alabaçai. Alabaçurianda, alabatai. Aleluia. Espírito Santo da verdade. Oh, glória. Alabai. Ai, Deus, tem um varão de branco atrás dessa irmã aqui, ó. Um varão de branco tocando na sua vida agora. Tem um varão de branco aí. Irmão, sente a presença dele, sente a presença dele, vai. Sente a presença dele aí. Ele está entrando na tua casa. Ele está entrando lá na tua família agora. Ele vai mostrar para ti que ele é Deus. Ele é Deus, te obedeceu. E hoje ele entra na sua casa e ele muda a história. Ah, Deus fiel. Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor Gilson, o que tem nesse lugar, Pastor Gilson? A presença é real. Eu sinto a glória, irmão. Só quem não recebe é quem não está conectado no trono. Porque se você estiver conectado, irmão, e você querer ser ao pé de Edom, irmão, a presença está com você, irmão. Porque não adianta eu ter a presença, mas a presença não me querer. Porque quando nós estamos no pecado, nós precisamos, aleluia, é nos humilhar. E tem quanto, meus irmãos, quando nós vemos aqui, aleluia, Davi, ele vem caminhando com o teu povo, oh glória, ele traz aquela multidão. A Bíblia diz que ele vem saltando, pastor, ele vem dançando de alegria, ele vem pulando. Ali é vários instrumentos de Deus, oh glória. Olha o quanto instrumento o Senhor tem nesta noite, instrumento valioso, que Deus ele zela, que Deus ele guarda, instrumento, meus irmãos, que Deus não troca por nada, mas nós precisamos saber usar os instrumentos, porque Davi, ele se desloca do seu reino para poder ir à casa deste jovem por nome Abinadab, e Davi ele sai, aleluia. E quando nós olhamos para a história, pastora, a arca da aliança, quando ela sai da casa de Eli, que os filisteus tomam, ela vai para a cidade, aleluia, de Ecrón. Então quando ela chega na casa daquele jovem por nome Abinadab, igreja do Senhor, quem que levou foi os filisteus, e Davi queria fazer a mesma forma, igreja do Senhor. Davi não é qualquer um, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi matou, Davi prostituiu, mas ele lembrou que ele tem joelho, e ele caiu de pé, e Deus perdoou. Assim como nesta noite, Deus está perdoando o seu pecado, Deus está entrando na tua casa para dizer para você que o diabo colocou seta no seu coração, dizendo que você não tem jeito. Você tem jeito, porque hoje Deus, o Senhor da glória, ele entra na sua vida. Fala vai, Suriana, fala vai. Glória, aleluia, Jesus. Meu Jesus amado. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e ali, irmãos, aleluia, Davi vem, irmãos, saltando, pulando, alegre, feliz. Só que quando Davi chega na casa deste jovem homem por nome Abinadab, ele não mediu esforço, irmão. Ele fez o certo, irmão. Ele direcionou a coisa certa, direcionou, que é buscar a presença. Mas, irmão, aprenda algo. Davi, ele sai com a convicção correta, mas quando ele chega na casa daquele jovem, ele olha e diz, olha, como o jovem já conhecia, dizia, esse é o rei, esse é o novo rei que Deus escolheu para que possesse, aleluia, tomar conta desse reinado. E Davi chegou, quando chega ele diz, olha, a arca está ali, pode ficar à vontade. E Davi, irmãos, ele copia o que os filisteus tivessem feito com o povo de Deus. O Davi, o servo de Deus, o crente, ele copia o que o ímpio estava fazendo, porque o ímpio, ele disse, aleluia, que a arca do Senhor, ela não foi feita para ser carregada em carro de boi, não. A arca de Deus, ela foi feita para ser carregada no seu ombro,
no seu corpo, porque a presença de Deus, ela não pode ser carregada de qualquer forma. Aleluia. E Davi, ele vai dessa forma, irmão, e chega lá, ele pega essa arca e ela é conduzida, aleluia, em cima de um carro de boi, porque a Bíblia disse que esse homem, por nome Abinadab, igreja do Senhor, ele teria dois filhos, um chamava Aiá e Elô, e o outro chamava Uzá. Oh glória. E então, aleluia, a arca do Senhor, ele vai sendo conduzida, porque Davi, aleluia, ele pega aqueles dois jovens para que pudesse conduzir a arca, porque a arca dali, aquele carro novo que eles tinham feito era para conduzir a mesma carruagem que foi feita pelo filisteu. Tem muito cristão nessa terra que nós estamos vivendo, que está copiando o ímpio, em vez de você, aleluia, ser influência para o povo de Deus. O povo lá de fora está sendo influência para o povo de Deus. Irmão, Deus mandou eu aqui nesta noite para dizer para você que você foi chamada não para ser, aleluia, você foi chamada para ser cabeça, você foi chamada para influenciar, não para ser influenciada pelo inimigo, aleluia. Alabá, suriada, alabá. Ui, pecanto, alabá, sai. Alabá, suriada, alabá, sai. Meu Jesus. Ah, Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. E Davi chega e pega aquela arca, irmão. De qualquer forma, pastor Gilson, coloca ali naquele carro e ele vem caminhando. Irmão, as coisas de Deus, o homem, ele não pode querer tirar. Eu não posso tirar, pastor, a minha responsabilidade com a casa de Deus e querer jogar somente em cima do profeta, irmão. Porque todos que habitam aqui nessa casa de oração, ele tem o seu chamado, ele tem a sua responsabilidade. Ele precisa entender que uma andorinha, sim, não está na Bíblia, mas é só cogitando com a igreja. Uma andorinha sozinha, pastor Gilson, não vai fazer verão. Então nós entendemos, igreja do Senhor, que a Davi, naquele exato momento, quando ele vai, irmão, ele estava jogando a responsabilidade dele e do sacerdote que ele estava com ele, que era de carregar a arca da aliança em seus ombros. Ele coloca para que os bois pudessem carregar, mas a responsabilidade não era dos bois e muito menos de alguém, era dos levitas, porque quem disse, está escrito nas tábuas da lei, foi o próprio Deus dizendo a Moisés: a minha presença, ela não pode ser carregada de qualquer forma, você precisa se alinhar, aleluia. Então, meus queridos amados, por causa disso, Deus, ele vai criar, aleluia, o primeiro homicídio diante do rei Davi, para que Davi, ele pudesse entender que o que ele estava fazendo, tem sacerdote, tem homem de Deus que precisa entender. Errar é humano, mas precisa entender que ele precisa descer até o chão e humilhar diante de Deus, porque quando Davi, ele vai caminhando, irmãos, a Bíblia disse que quando ele está passando numa beira de uma cidade por nome Eira, um meio da cidade, quando ele estava caminhando para Jerusalém, oh glória, tem um povoado na beira do caminho por nome Eira, no plano, irmão, no reto. A Bíblia diz, igreja do Senhor, que os bois tropeçam, os bois começam a tropeçar, aleluia. E quando os bois tropeçam, igreja do Senhor, a arca do Senhor, a presença do Senhor, ela se pende para cair daquela carruagem, igreja do Senhor. E quando a arca pende para cair, um jovem por nome Uzá, ele tenta segurar a arca para que não pudesse cair no chão. Uzá fez errado? Não, porque Uzá, ele estava tentando segurar a presença para que ela não pudesse cair. Aprenda algo aqui que o Senhor quer nos dizer nesta noite: você não põe as mãos aonde Deus não te autorizar, você nunca visou pôr as mãos aonde Deus não mandar, porque se você pôr a mão aonde Deus não permitiu, ele vai te descer a sepultura, assim diz o Senhor. Olha mais, Sará. Ui, decanta lá, sai. Ui, pará, sai. Que presença é essa, Jesus? Aleluia, Jesus. Que presença é essa? Aleluia. Aleluia. Irmãos, e quando Uzá leva suas mãos sobre a presença, irmão, a Bíblia diz, igreja, que aquele homem, ele é assassinado na hora. Irmão, ele apenas levou a mão para segurar, pastor Gilson. Somente para segurar, mas Deus não falou, não põe. Tem homem de Deus e tem mulher de Deus que
que o irmão está lá endemoniado. Irmão, o varão não está preparado, o varão não está orando, o varão não está jejuando, não está no propósito. E aí o irmão pega e vai lá e põe a mão. Eu vou lá porque eu sou tal. E ele vai se dar mal, irmão. Porque você só pode pôr a mão aonde Deus te permitir, igreja. Aonde Deus fala, vai, você pode ir, porque Ele está com você. Você lembra da história de Josué, capítulo 1, versículo 9, onde disse: Josué, não temas comigo não, Josué. Vai, seja forte e corajoso, Josué, porque eu, o Senhor, eu estou contigo para te livrar te livrar do mal. E assim é o Senhor na sua vida, igreja do Senhor Jesus. Assim é o Senhor na sua história. Arabassai. Adecanta labassai, canta labassai. Meu Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, Deus. E Davi, irmão, o homem de Deus, quando ele vê Deus punir, irmão, porque nós servimos a Deus. Imagina nós servindo a Deus aqui, irmão, e Deus me matar nesse altar agora. Irmão, vai ter crente que vai falar: eu vou vigiar o que eu vou falar. Vai ter crente que vai falar: eu vou vigiar no que eu vou falar. Porque Davi, irmão, a primeira experiência que ele fez: eu vou buscar na presença. Quando ele vai buscar a presença de Deus para a casa dele, Deus vai lá e mata o menino só porque pôs a mão na arca, irmão. Dá para entender? Deus, ele complica e descomplica. Meu pastor tem isso, que Deus, ele complica e descomplica. Se fosse eu também punha, irmão. Você não punha, irmão? Se você vê algo de Deus, você está aqui, o som vai cair. Você vai fazer o quê, irmão? Você vai com a mão. É óbvio isso aí, igreja. Ele fez o correto, irmão, mas ele não teve permissão de Deus. O que tem, irmão, de cristão fazendo aquilo que Deus não tem chamado, Deus não mandou fazer, Deus não levantou obra, aí depois fica murmurando, irmão. Deus, ele está no negócio, mas você precisa, irmão, aleluia, se reverenciar. Você precisa, aleluia, se arrepender, porque eu e você somos pecadores, eu e você somos, aleluia, nós erramos todo dia, mas Jesus falou: pode me pedir perdão 70 vezes 7 por dia, que eu sou digno de te levantar, porque eu caía do homem, irmão, mas o levantar é de Deus, aleluia. Aqui dentro não tem nenhum santo, todos nós somos pecadores, mas Deus está atrás é de você, Deus está atrás é daquele que está caminhando de água, lutando para ter a melhora com Jesus Cristo. Deus, ele está à procura de você, igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a certeza, igreja, que Davi, ele vai se reverenciar. Davi, então, aleluia, quando os bois tropeçam naquele exato momento, pastora, aleluia, quando eles tropeçam, Davi olha para um lado e fala: meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Esse jovem está morto. Então Davi, ele sente medo da presença. Davi, ele tem medo da presença de Deus. Mas aqui nesta noite não tem ninguém que tem medo da presença, porque a presença está na sua vida. A presença de Deus, ela está na tua casa. Possa querer o diabo não, possa querer Satanás ou não, mas ele precisa entender que a marca do Senhor, ela está na sua vida. Ele vai te livrar da mão do homem sanguinário, ele vai cobrir a sua vida, ele vai te livrar, porque ele é teu Deus. Glória. Aleluia. Irmãos, e Davi, ele naquele momento, quando ele olha aquela situação, ele já desespera. Eu não vou levar mais essa presença para minha casa. Eu não quero mais essa presença na minha casa. Por que ele não quer a presença, irmão? Porque ele começou errado. Porque Davi, ele começou errado. Davi, ele foi imitar os filisteus. Davi, ele foi imitar o ímpio. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era diferente como eu e você. Irmãos, como foi dito, nós precisamos, aleluia, nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Ainda que aconteça como aconteceu hoje na minha vida, irmãos. Eu tenho passado algo hoje que eu vou te falar, pastor Gilson, que eu olhei para mim e disse: Senhor, o Senhor me segura, Pai, porque, aleluia, o velho homem, ele tentou quase querer ressuscitar, mas para misericórdia, Deus falou na boca da pastora, aleluia, Deus, ele é comigo, Deus, ele tem um propósito, tem um plano. Eis-me aqui, Senhor, para te adorar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor da glória é o meu pastor,
e nada me faltará. Ele é o teu pastor. Levanta tuas mãos, igreja. Levanta tua mão. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida que Deus hoje ele está entrando na tua casa, assim como a presença de Deus ela saiu da casa deste jovem homem e entrou na casa de Obed-edom, e durante 3 meses, aleluia, Deus ele fez algo sobrenatural naquela casa. Mulher que era estéril, ela gerou e Deus abençoou tudo que era dela, a casa dela, os filhos dela, a família dela. Deus o abençoou durante 3 meses, e a água ficou 20 anos na casa de Obed-edom e nada aconteceu, mas ficou 3 meses na casa de Obed-edom e Deus o abençoou das pontas dos pés até o alto da cabeça. Ele foi bem sucedido, e eu profetizo, hoje nós estamos no dia domingo, dia 12 do mês 4. Se você crê e recebe, levanta as tuas mãos, porque eu vou profetizar uma vitória. E é uma vitória grande, irmão. Porque se Deus está dizendo, aleluia, que Ele o abençoou a casa daquele jovem durante 3 meses, aleluia. Mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, no dia 12, de hoje até o dia 12, no mês 7, Deus vai entregar algo grande nas tuas mãos e vai abençoar a tua geração, a tua casa, porque hoje ela nem entrou na casa de Obed-edom, porque Obed-edom era um homem temente a Deus, e Deus te entrega hoje a sua vitória. Se você crê, dá um glória a Deus para Jesus, dá um glória para Jesus, porque neste momento, irmão, Ele resolve entrar com a provisão naquilo que você teria medo, assim diz o Senhor. Aleluia. Alabasurianda, alabá. Aleluia. Oh, glória. E Davi, Aleluia, meu Jesus. ele pega essa arca, irmãos, e quando ele para ali na hora que o animal tropeça, ele olha para uma casinha ao lado, simples. Era a casa deste jovem, o nome Obed-edom. A Bíblia fala que esse Obed-edom ele estava numa cidade de Gate. Quem que é Gate? A terra dos filisteus, a terra daquele Golias. Mas alguém vai dizer que esse homem, ele era sacerdote de Eli. Só que por uma situação, irmão, por apontamento, ele estava no ministério. Por situação ao contrário, ele saiu de Israel e foi para a cidade de Gade. Por quê, irmão? Porque ele falou: eu estou dentro da casa de Deus e eu estou tendo perseguição. O povo está me afrontando, porque Obed-edom, irmão, significa servo, e servo é quem serve a Deus. E a Bíblia disse que ele, naquele momento, aleluia, ele sente aquela situação, irmão. Ele sente aquela situação, ele ficando naquela causa, irmão. Ali Deus não quer parar mais, Deus mandou parar. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus, eu não quero falar. Alabassurianda, alabassai. Ui, decanta, alabassai. Oh Deus. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Jesus. Ah, Deus do céu. Meu Jesus. Irmãos, Obed-edom, irmãos, ele era sacerdote. E Obed-edom, naquele momento, irmão, pastor Jesus, Deus quer falar, não? Deus não quer falar. Irmão, levante-se, coloque sobre os seus pés. Eu vou chamar, vou passar aqui para o pastor Gilson. Irmãos, e eu quero dizer para você, Deus ele tem algo na sua casa. Aleluia, Jesus. Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Glória, aleluia, Jesus. A Bíblia diz, irmão, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Se Deus permitiu até aqui, irmão, porque paralisou minha garganta, irmão. Palavra na goela. E Deus não permite, é porque Deus não quer que seja falado. Talvez não condiz com a palavra minha, né, minha irmã?
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Ai, canta lá, baçai. Meu Deus, que presença é essa, Senhor? Aleluia, Jesus. Irmão, você precisa, aleluia, continuar, irmão, na presença. Não deixe que a presença saia de você. Se você tem a presença, busque mais a presença. Irmão, se consagre mais, porque Deus, Ele te conhece, o seu interior, o seu exterior. Ele sabe quantas pedradas, quanta batalha, quanta luta. Mas o nosso Jesus, hoje Ele me trouxe aqui nessa casa para dizer para você que enquanto você está o adorando, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando dos seus. Eu não sei porquê, mas Deus tem bradado muito na vida dessa irmã, e Deus tem mandado eu dizer algo a mais para você, igreja do Senhor, que aleluia, eu tenho a convicção, minha filha, que a tua mãe, ela tem buscado, ela tem orado para Deus te dar livramento, e Deus talvez neste momento Ele possa estar te dando neste exato momento um livramento de pessoas, talvez, aleluia, que talvez possa estar ao teu lado, andando ao teu lado, lado a lado, que esteja querendo o teu mal, mas Deus, Ele te reveste hoje com a espada, com a couraça da justiça sobre o seu corpo, para que toda a seta do inimigo que vier sobre a tua vida, aleluia. E se você ora mais, se a mãe busca mais, porque Deus, aleluia, Ele zela pela sua voz. Deus está colocando algo na sua garganta hoje, aleluia. Se tem algo que o inimigo tem colocado sobre a tua vida para te paralisar, Deus está arrancando aquilo hoje, aquela dificuldade que talvez você tenha dito, isso aqui eu não vou dar conta. Deus está lhe dando agora sabedoria, capacidade, força, para que você possa levar o evangelho, para que você possa, se Deus mandar, minha filha, não retém aquilo que Deus manda você fazer. Se Deus mandar entregar, entrega, porque Deus é contigo, assim diz Ele nesta noite. Aleluia, depois, alabaçai. Glória.